Fala, gente boa! Bom, eu pedirei a vocês, né, que quem sofre de problemas cardíacos, tá? Que eu recomendo que não assista esse vídeo, porque é uma imagem, digamos, monstruosa. É uma imagem, digamos, não muito bonita, né? Não muito agradável de se ver, né? Bom, logo desfazendo, né, o mistério, a imagem é essa aqui, ó. Só um instante. Esse rapaz aqui, esse menino pescoçudo, tá? Então, esse menino feio para mais de metro. Bom, antes de explicar quem é esse menino feio para mais de metro, essa imagem, digamos, não muito agradável, né? Tem duas informações interessantes que eu acabei deixando de fora naqueles 3 vídeos da semana passada que eu gravei, tendo como tema Rua Inácio Bastos. Bom, e qual que seria a primeira informação? Bom, existe ainda uma quarta versão. Eu tinha explicado naquela ocasião que o nome Bucarém seria a junção de 3 nomes de origem indígena, de origem tupi, para ser mais exato, né? Que significa rio, água torta, caso eu não esteja enganado, né? E essa seria a hipótese mais plausível, né? A hipótese mais provável. Uma outra hipótese, até, digamos, divertida, vamos dizer assim, é de que o nome Bucarém, ele não seria, na verdade, uma junção de 3 palavras de origem indígena, mas sim seria uma deturpação, uma corruptela, vamos dizer assim, da palavra boqueirão. Quem traz essa versão, quem defende essa versão, é a Brigitte Brandenburg. A Brigitte Brandenburg, que, como vocês estão mais do que carecas de saber, será em breve a primeira santa católica luterana. Mas voltando, né, voltando a falar sério, a Brigitte Brandenburg, né, que eu nem preciso dizer quem é, ela defende a hipótese de que esse nome Bucarém vem de um riozinho, de um riacho que havia naquela região chamado Boqueirão. E esse nome Boqueirão, ela não sabe precisar, a Brigitte, né? Ela não sabe dizer qual que é a origem desse nome de Boqueirão para esse riacho. Possivelmente esse nome Boqueirão, esse riacho, esse riozinho, ele já tinha esse nome de Boqueirão muito tempo antes da fundação oficial de Joinville, muito antes de 1851. É bom lembrar que naquela região que equivale hoje ao bairro Bucarém, já existiam 4 Sesmarias. Então, na época da fundação de Joinville, nessa região, repetindo, já existiam 4 Sesmarias. Então, possivelmente, esse nome Boqueirão, ele surgiu nessa época. Ainda, possivelmente, ali no princípio do século XIX. Mas voltando, como os imigrantes alemães eles não conseguiam pronunciar essa palavra boqueirão, então acabou ficando esse nome, Bucarém. Bucarém esse nome Bucarém, então, teria surgido da dificuldade dos alemães de pronunciar o nome desse riacho. Então, por isso, essa que seria a origem, o significado da palavra Bucarém. Bucarém, na verdade, seria um nome, seria Boqueirão, né? E uma outra informação que eu havia esquecido de comentar, uma outra curiosidade, né, é que, com certeza, vocês já ouviram falar, né, principalmente quem é fã de Fórmula 1, né, quem tem paciência para assistir aquilo, né, perdoe-me os aficionados, né, os fãs disso, mas quem acompanha a Fórmula 1, com certeza deve ter uma imagem cristalina, uma lembrança até cristalina, do Maurício Gugelmin. O Maurício Gugelmin, de 1988 até 92, ele foi um piloto de Fórmula 1. Ele defendeu a March, né, que depois acabou mudando o nome para Leyton House, e a outra escuderia que o Maurício Gugelmin defendeu, né, competiu, foi a Jordan, né? O melhor resultado que ele obteve foi um 3º lugar no Grande Prêmio Brasil de 1989, que curiosamente não foi em Interlagos, no autódromo de Interlagos em São Paulo, mas foi ainda no autódromo de Jacarepaguá. Para quem não sabe, é o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, né? De 81 até 89, ele foi disputado no Rio de Janeiro, no autódromo de Jacarepaguá. Pois bem,
o Maurício Gugelmin, que é até uma figura bem simpática, até talvez até vocês, muitos de vocês, ou talvez até todos vocês saibam que o Maurício Gugelmin, ele nasceu aqui em Joinville, ele é um joinvilense da Gema. Ele nasceu aqui em 20 de abril de 1963. Quando ele tinha 3 meses de idade, ele acabou se mudando para a família dele acabou se mudando para Curitiba. Pois bem, por que eu estou falando tanto de um piloto, ex-piloto, né, de Fórmula 1? Porque o pai dele, o Alceu Gugelmin, ele era sócio, ele era o principal, ele era o proprietário da Gugelmin e Companhia, que era uma daquelas tantas empresas madeireiras que operavam no Porto do Bucarém. Essa empresa, Gugelmin e Companhia, ela além de exportar madeiras, né, serradas, principalmente madeiras de pinho, pinho, embuia e canela, né, as três tipos de madeira que a Gugelmin e Companhia exportavam, ela também produzia cabos de vassoura. Então, algo que talvez muitos não saibam é que aquele famoso piloto de Fórmula 1, Maurício Gugelmin, ele é filho, né, de um dos madeireiros, de um dos magnatas da madeira de Joinville, né? Repetindo, ele é natural de Joinville, não é de Curitiba, como muitos pensam, né? Bom, mas falando agora, a partir de agora, mudando de assunto, né? Bom, afinal de contas, o planeta inteiro está perguntando quem é o rapaz, quem é o menino feio para mais metro. Bom, como vocês devem ter percebido, esse menininho aqui, ó, esse menininho fofinho aqui, ó, sou eu mesmo, né? Esse que vos fala. Isso no Jurássico ano de 1987, né? Ainda na época que eu estudava ainda na pré-escola, né? Então eu e os meus colegas aqui embaixo, né? Bom, mas afinal de contas, por que eu estou resgatando essa coisa lá do tempo dos dinossauros? Bom, é que esse uniforme que eu estou vestindo aqui, ó, esse uniforme, ele foi fabricado pela Becos. Bom, a maioria de vocês, ou talvez até todos vocês, já devem ter ouvido, pelo menos ouvido falar da Becos. A Becos é aquela confecção de uniformes escolares que funciona ali no final da rua Padre Kolbe. Não só Elias Moreira, né, que era o colégio no qual eu estudava, mas diversos estabelecimentos escolares de Joinville são clientes da Becos, né, que é um estabelecimento antigo, né, criado em 1981, que trabalha, enfim, bem conhecido na cidade, algo bem tradicional. Mas afinal de contas, por que eu estou mostrando uma foto lá das antigas, do tempo da pré-escola, e falando da Becos? Afinal de contas, aonde que eu quero chegar? Bom, eu disse ainda há pouco, acabei de mencionar, né, que a Becos ela funciona ao final da rua Padre Kolbe. Mas afinal de contas, agora é uma outra pergunta que o planeta inteiro está fazendo, né? Afinal de contas, que diacho de padre foi esse? Afinal de contas, que padre? Quem foi o Padre Kolbe, né? Bom, o Padre Kolbe, né, Albert Kolbe, né, esse era o nome dele. Ele nasceu em 8 de novembro de 1898, numa região chamada Alsácia-Lorena, tá? Essa região da Alsácia-Lorena, aliás, eu tenho uma foto até dele para mostrar para vocês, né? Só um pouco, talvez demore. Sim, já achei uma foto aqui do rapaz, né? Esse rapaz aqui, o gordinho, tá? O gorducho, é o famoso Padre Kolbe, tá? Vocês estão vendo? Bom, o rapaz fofinho aqui da foto, tá? Ele nasceu, como acabei de dizer, ele nasceu numa região chamada Alsácia-Lorena, em 8 de novembro de 1898. Na época, 1898, essa região, ela pertencia à Alemanha, né? Só que, curiosamente, em 1920, essa região, em função da derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, essa região ela foi anexada à França, né? Até 1871, essa região, inclusive, era da França. E após esse período, né, do século XVII,
até 1600 e alguma coisa, até 1871 essa região pertenceu à França. Aí de 1871 a 1920 ela foi uma região da Alemanha, e em 1920 ela voltou a ser uma região francesa. Mas repetindo, em 1898, na época do nascimento do padre, essa região era uma região alemã. Então ele obviamente ele tinha nacionalidade alemã. Embora ele tenha nascido nessa região, que era a Alemanha e hoje é a França, ele, com 10 anos, quando ele tinha apenas 10 anos, a família dele acabou se mudando, acabou imigrando para o Brasil. O curioso é que, embora ele batize uma rua bem importante de Joinville, a princípio, ele se radicou em Minas Gerais. Inclusive, foi ordenado padre em 1926, quando ele já tinha 28 anos, em Diamantina, né? Esse foi o local em que ocorreu a ordenação dele, né? Diamantina, cidade histórica, antiquíssima, do interior de Minas Gerais, enfim. E antes de se radicar em Joinville, o padre, ele viveu e trabalhou em diversas cidades de Goiás, do interior de Goiás e do interior da Bahia. E só em 1934 é que ele foi transferido para Joinville. A princípio, a função dele era de ser secretário do Bispado de Joinville, né? Era uma função bem burocrática. Enfim, como esse vídeo já está longo, no próximo vídeo eu direi mais coisas a respeito do famoso, do bochechudo Padre Couve, né? Isso fica para o próximo vídeo. Então, até lá, e um abraço e beleza!